daqui, eu salto 2 blocos aqui na lateral e vou trabalhar dessa mesma forma apenas nos outros 2 blocos do outro lado. Então, vão ficar aqui esses 2 blocos com apenas uma carreira, no lado de cá também os 2 blocos com apenas uma carreira. E vamos trabalhar nesses próximos 2 blocos, que depois eu vou vir fazendo uma carreira de acabamento. A última carreira, então, vou passar aqui em cima de todos eles depois, ok? Então, eu vou prender novamente o fio aqui na agulha. Vou deixar esses 2 blocos que eu já tenho aqui compridos aqui na lateral. Salto 2 blocos aqui de base. E no próximo bloco, que a partir daqui seria o terceiro bloco, no segundo ponto de base, eu prendo o meu fio. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto e dentro da alça de correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço agora mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiquei com um bloquinho com 4 pontos altos em cada uma das laterais. Você deve lembrar que nós começamos na primeira carreira fazendo os blocos com 3 pontos altos em cada uma das laterais. Então, eu trabalhei aqui nessa lateral em apenas 2 blocos. Então, aqui nessa outra lateral, eu vou trabalhar da mesma forma. Então, nós sempre vamos crescer um ponto alto em cada carreira que nós vamos fazendo. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos altos em cada uma das laterais e nessa carreira já passa a ter, então, 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, salto o último ponto de base aqui do bloco. E nesse ponto alto que eu tenho sozinho aqui entre os blocos, aqui eu faço um ponto alto em relevo. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo bloco, salto o primeiro ponto de base e agora vou trabalhar 4 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui em cima dos pontos da base e mais 2 eu faço na alça. Então, fiquei com 4 pontos altos. Faço 2 correntes na mesma alça. Eu trabalho mais 2 pontos altos e faço mais 2 pontos, um em cada ponto de base. Então, fiquei com 4 pontos altos aqui também nessa lateral. Então, vou trabalhar novamente apenas nesses 2 blocos aqui. Aqui na lateral vão sobrar 2 blocos com apenas uma carreira e nessa outra lateral também ficam 2 blocos com apenas uma carreira. Então, aqui nesses blocos que estamos trabalhando, eu vou virar o meu trabalho aqui para a parte de trás, no próximo ponto de base. Faço um ponto baixíssimo, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e agora vou trabalhar mais 4 pontos altos, 2 na base e 2 aqui dentro da alça. Agora faço 2 correntes de separação na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos e agora trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Da mesma forma que nós fizemos na outra lateral. Faço uma corrente de separação,
Viro aqui um pedacinho só do meu trabalho para frente e vou trabalhar o ponto alto em relevo. Faço uma corrente de separação, salto o primeiro ponto aqui de base do próximo bloco e agora vou fazer mais 5 pontos altos. Então, os primeiros 3 ficam nos pontos de base e os outros 2 na alça. Faço 2 correntes na mesma alça. Faço mais 2 pontos altos e agora trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, olhando por trás, ficou dessa forma. A partir daqui, nós vamos começar agora a trabalhar os blocos saltando os primeiros 2 pontos de base, como fizemos do outro lado. Eu vou virar o trabalho para frente, vou caminhar com pontos baixíssimos até o terceiro ponto de base. Aqui no terceiro ponto de base, eu faço as 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar apenas 4 pontos altos aqui nessa outra lateral. Os primeiros 2 pontos ficam em cima do bloco e os outros 2 na alça de correntes. Faço agora as 2 correntes de separação e na mesma alça trabalho mais 2 pontos altos e faço agora mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou dessa forma. Agora faço uma corrente de separação, faço ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo aqui da outra carreira, faço mais uma corrente, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes eu faço 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. E nessa outra lateral eu trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficou dessa forma então. Agora eu vou virar o trabalho para trás, vou caminhar até o terceiro ponto de base. Nessa carreira aqui também ficam vazios os 2 primeiros pontos de base. Tendo fio aqui no terceiro ponto de base, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça de correntes, eu faço os 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora vou trabalhar mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base.
nessa carreira é que eu já passo a não fazer mais o ponto alto em relevo aqui ao meio, da mesma forma que fizemos na outra lateral. Então, eu vou saltar o último ponto de base desse bloco que eu acabei de fazer, salto o ponto alto em relevo e o primeiro ponto de base do próximo bloco. A partir do segundo ponto de base, eu vou fazer os 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui na alça de correntes, eu faço mais 2 pontos altos, completando assim a lateral aqui de 7 pontos aqui desse bloco. Faço mais duas correntes de separação, mais 2 pontos altos, e aqui nessa outra lateral eu faço apenas 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Nas laterais aqui externas, os blocos ficaram com apenas 5 pontos altos e aqui na parte interna ficaram com 7 pontos altos. Ok? Então, se eu virar aqui para frente, você terá essa visão aqui até agora da nossa capa. Certinho? Eu vou virar então o trabalho para frente. Vou caminhar aqui para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço 4 correntes. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa alça de correntes que tenho aqui na base, eu trabalho da mesma forma que estava fazendo nas outras carreiras. Fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer 6 pontos altos, aqui um em cada ponto de base. Ficou dessa forma. Vou saltar os próximos 2 pontos de base, que é o último ponto de base aqui do bloco que estou trabalhando e o primeiro do próximo bloco. E a partir do segundo ponto, então, de base do próximo bloco, eu trabalho 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça de correntes que tenho aqui na base, trabalho novamente 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base.
faço 2 correntes e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Então, ficou assim. Ok? Agora, vou virar aqui na lateral. Vamos fazer agora o acabamento aqui dessa lateral. Eu vou distribuir 8 pontos aqui nessa lateral. Eu já tenho o primeiro ponto alto, então vou fazer mais 7. Aqui, nessas correntes que tenho aqui iniciais, nessas 3 correntes que eu iniciei a outra carreira, aqui eu faço 2 pontos altos. Aqui eu tenho um montinho aqui de diferença, que eu saltei os pontos aqui, bem aqui no alto, faço mais um ponto alto. Vou passar para o próximo ponto que tenho aqui atravessado, ponto alto atravessado aqui, nele eu faço mais 2 pontos altos. Nessa próxima correntinha que tenho aqui na base, faço mais um ponto alto e aqui na próxima, outro ponto alto. Fiquei então aqui com um bloquinho de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Agora faço 2 correntes. Aqui na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. E vou fazer aqui, nesse último pedacinho aqui, agora um bloquinho com 5 pontos altos. Eu já tenho o primeiro ponto alto. Agora, vou distribuir mais 4 pontos altos aqui nesse espaço. Então, ficou o bloquinho aqui com 5 pontos altos também. Fiquei com o último ponto de base aqui vazio, até chegar aqui ao próximo ponto que eu tinha aqui entre os blocos. Aqui tem um ponto alto aqui entre os blocos, sem fazer nenhuma corrente de separação. Em cima desse ponto alto que eu tenho aqui, eu faço um ponto alto em relevo. Agora eu cheguei naqueles blocos que havíamos feito antes apenas uma carreira nele. Então, são blocos com 3 pontos altos aqui em cada uma das laterais, que são aqueles blocos da lateral que nós trabalhamos apenas uma carreira depois que fizemos a flor Elisier Medina, certinho? Então, eu salto o primeiro ponto de base do bloco e a partir do segundo eu trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base, na alça de correntes. Trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora, para completar aqui, eu faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Faço uma corrente de separação. Nesse próximo ponto alto que eu tenho aqui separando os blocos, nele eu trabalho um ponto alto em relevo. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo bloco que tenho aqui de 3 pontos altos em cada uma das laterais, e a partir do segundo ponto alto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base.
Na alça de correntes que tem aqui ao meio, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base, para completar aqui a outra lateral do bloco. Então, ficou assim. Eu não faço corrente de separação. Então, vou saltar o último ponto de base aqui do bloco. E no próximo ponto, que é esse ponto alto que eu tenho aqui separando um bloco do outro, nele eu faço um ponto alto em relevo. Vou saltar agora aqui esse próximo ponto de base que tenho aqui. E a partir dele, eu vou trabalhar novamente o bloco com 5 pontos altos. Vou distribuir aqui os 5 pontos altos aqui nesse espaço, como fizemos aqui desse lado aqui, ok? Então, aqui eu tenho um ponto alto que fica atravessado, nele eu trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto alto, novamente atravessado aqui na base, eu trabalho mais 2 pontos altos. E aqui nesse altinho que fica aqui na base, que faz essa diferença aqui entre uma carreira e outra, nele eu faço um ponto alto. Completei então aqui o bloco com 5 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Na próxima correntinha aqui na base, eu trabalho um ponto alto. Agora vou trabalhar 8 pontos altos. Para fazer os 8 pontos altos, eu vou trabalhar o último aqui nesse segundo ponto de base, que tenho aqui já começando a outra lateral. Feito aqui o primeiro ponto alto, eu vou ter aqui uma alça agora aqui de 3 correntinhas, que eu tinha iniciado a outra carreira. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Na próxima correntinha que tenho aqui na base, trabalho mais um ponto alto. Já tenho então prontos 4 pontos altos. Nesse próximo ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui, onde seria o segundo ponto alto aqui dessa última carreira que fizemos, eu completo o bloco fazendo o último ponto alto. Fiquei então com 3, 6, 8 pontos altos. Certinho? Vou virar aqui agora para a direção correta aqui dos pontos de base. Já trabalhando então agora aqui na última carreira, eu faço 2 correntes, vou para o próximo ponto de base. Você vai observar que fiquei com apenas 3 pontos vazios aqui antes de chegar na corrente que tenho aqui ao meio do bloco. Então, faço as 2 correntes e agora trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, faço os 2 pontos altos, mais 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Agora vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
vou saltar o último ponto de base aqui do bloco, o primeiro ponto de base do próximo bloco, e a partir do segundo ponto de base, eu volto a fazer os 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu trabalho novamente os 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos. E agora faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora só falta trabalhar aqui essa última lateral para dar acabamento. Puxar aqui para você poder ver essa que nós trabalhamos agora. Então, nessa lateral, eu vou trabalhar da mesma forma que fiz aqui nessa, fazendo bloco com 8 pontos altos, faço as 2 correntes e depois mais um bloco de 5 pontos altos, certinho? Então, vou virar o trabalho. Vou fazer 2 correntes e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Nessas 3 correntes que tenho aqui, que seria o último ponto de base aqui desse bloco, nelas eu faço mais 2 pontos altos. Aqui no próximo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. No próximo espaço, trabalho mais um ponto alto. Então, já tenho aqui o bloco com 5 pontos, faltam então mais 3 pontos. No próximo ponto alto que tem um atravessado aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E no próximo espaço aqui, faço mais um ponto alto. Completei então meu bloco. Agora vou fazer 2 correntes. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Agora vou distribuir mais 4 pontos altos aqui pelos pontos de base. Então, fiquei aqui com o primeiro bloco de 8 pontos altos e agora o segundo com 5 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu vou passar para esse ponto alto que tenho aqui entre os blocos e nele eu faço um ponto alto em relevo. Passo para o segundo ponto de base do próximo bloco, que é o bloquinho que tenho de 3 pontos altos aqui na base. E vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça de correntes ao meio, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes
e mais 2 pontos altos. E faço mais 2 pontos altos aqui, um em cada ponto de base. Ficando dessa forma, um bloquinho com 4 pontos altos. Agora faço uma corrente de separação, passo para esse ponto alto que tenho aqui entre os blocos e nele trabalho um ponto alto em relevo. Faço uma corrente de separação, passo para o segundo ponto de base do próximo bloco e trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, sem fazer nenhuma corrente, eu vou passar para o próximo ponto alto que tenho depois do bloco e trabalho um ponto alto em relevo. Salto o próximo ponto de base e agora vou trabalhar um bloco com 5 pontos altos. Vou distribuir os meus 5 pontos altos aqui pelos pontos de base. Então, fica assim, 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, passo para o próximo espaço e faço mais um ponto alto. E agora, vou completar essa lateral aqui. Eu já tenho um ponto alto aqui de um lado. Temos aqui essas 4 correntes aqui que iniciamos a carreira, que nelas eu vou formar o 8º ponto alto. Então, aqui eu vou fazer apenas mais 6 pontos altos aqui nesse espaço. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto. Faço aqui o segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto e o sétimo aqui. Agora, venho aqui na segunda corrente e fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Completei aqui o bloco com 8 pontos e aqui com 5 pontos. Então, terminamos aqui essa nossa primeira etapa aqui com o nosso fio natural. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro. E agora, essa ponta aqui já pode ser arrematada. Com o fio já arrematado, agora eu vou voltar a trabalhar com o meu fio azul mesclado. Vou continuar trabalhando com a agulha número 4, apesar do meu fio ser número 6. Eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui na lateral, onde eu tenho os bloquinhos aqui de 5 pontos altos. No terceiro ponto de base, eu vou prender o meu fio. E faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto
em cada ponto de base. Deixei vazios então aqui os 2 primeiros pontos de base aqui do bloco de 5 pontos altos, ok? Nessa corrente que tenho aqui, nessa alça de correntes, eu faço apenas um ponto alto. Passo para o próximo bloco, que é o bloco de 8 pontos altos, e trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Nessa próxima alça, eu vou fazer novamente apenas um ponto alto. Passo para o próximo bloquinho, que é um bloquinho novamente com 5 pontos altos, e trabalho apenas um ponto alto em cada ponto de base. Na próxima alça, que tenho aqui de 2 correntes, vou fazer apenas um ponto alto. Agora tenho aqui os blocos maiores novamente aqui, de pontos altos aqui nas laterais. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E vou deixar os 2 últimos pontos de base vazios. Então, vou saltar os 2 últimos pontos de base, salto os 2 primeiros pontos de base já do outro bloco, e a partir do terceiro ponto de base, eu começo a fazer os pontos altos novamente. Não faço corrente de separação aqui entre os blocos. Novamente aqui uma alça de correntes, nela eu trabalho apenas um ponto alto. Aqui eu tenho um bloquinho com 5 pontos altos e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Na próxima alcinha, eu faço apenas um ponto alto. Agora tem um bloco aqui de 8 pontos altos, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Terminando os pontos altos aqui em cima do bloco, eu tenho uma nova alcinha. Faço apenas um ponto alto na alcinha. Agora tenho aqui o bloquinho com 5 pontos altos, até chegar aqui no próximo ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou fazer apenas 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e vou deixar vazios os últimos 2 pontos altos. Então, você vai observar que nós fizemos aqui a primeira lateral. Como nós vamos diminuindo os pontos, ela já vai ficando já aqui, fechada aqui. Isso vai fazer com que depois, quando você for colocar a sua capa para a caixa acoplada, ela encaixe perfeitamente aqui. Nessa parte aqui, nós já estamos criando, então, a lateral da nossa capa. Certinho? Vai ficar dessa forma mesmo. E o objetivo é esse mesmo, que ela já comece a ficar virada aqui, ok? Terminado então aqui todo esse bloco grande,
eu vou saltar 5 pontos de base. Os dois últimos que eu vou deixar vazios aqui do bloco, o ponto alto em relevo e mais os dois primeiros pontos que tenho aqui desses bloquinhos aqui na parte reta da nossa capa. Agora eu vou então salto esses 5 pontos de base e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa alcinha que tenho aqui no meio dos blocos pequenos, aqui eu faço como estávamos fazendo nas carreiras anteriores, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E faço mais 2 pontos altos aqui um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Eu vou pular novamente aqui 5 pontos de base, são os dois últimos que deixo vazios aqui desse bloco que eu estava trabalhando, o ponto alto em relevo e mais os 2 pontos aqui do próximo bloco. Então, aqui no terceiro ponto de base do próximo bloco, eu faço um ponto alto. Depois, no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Aqui na alça, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Para completar o bloco, eu trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando então dessa forma aqui. Vou saltar novamente 5 pontos de base. E agora recomeço a trabalhar apenas pontos altos aqui nessa parte aqui, que vai se transformar em uma parte oval, como fizemos aqui. Então, vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui na alcinha, eu faço apenas um ponto alto. Vou passar para esse bloco aqui, onde tem 8 pontos aqui na base. Trabalho então um ponto alto em cada ponto de base. Nessa próxima alcinha, também trabalho apenas um ponto alto. Passo para o próximo bloco de 5 pontos na base e trabalho um ponto alto em cada um deles. Na próxima alcinha que tenho na base, eu trabalho apenas um ponto alto. Agora, nessa parte aqui mais estreita da nossa capa, eu tenho aqui 2 blocos aqui com 8 pontos altos. Eu vou trabalhar apenas 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E vou deixar vazio os últimos 2 pontos de base desse bloco aqui que estou trabalhando. Então, ficou assim. Salto os 2 pontos de base aqui, os últimos 2 pontos de base desse bloco, e salto os 2 primeiros pontos de base do próximo bloco. Então, vou saltar aqui um total de 4 pontos de base. Passo, então, para o terceiro ponto de base do próximo bloco e volto agora a trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Nessa próxima alcinha, eu faço apenas um ponto alto. Agora tem um bloquinho aqui com 5 pontos altos. Trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Na próxima alça, eu trabalho apenas um ponto alto. Agora, passando já para outra lateral, que é uma dessas laterais mais largas que temos aqui. Agora, eu tenho novamente um bloco com 8 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Na próxima alça de base, trabalho novamente apenas um ponto alto. Então, aqui na lateral ficou assim. Vai ficando já curvado aqui a nossa capa. Agora, vamos aqui terminar essa última lateral. Eu tenho aqui mais 5 pontos de base, um bloquinho de 5 pontos, antes de chegar nesses blocos menores que tenho aqui nessa parte mais reta aqui da nossa capa. Aqui eu vou deixar os últimos 2 pontos de base vazios, então vou trabalhar apenas aqui 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Para passar aqui para esses meus 2 bloquinhos que tem um ponto alto em relevo entre eles, eu vou saltar agora 5 pontos de base. São os 2 últimos desse bloco que estou trabalhando, o ponto alto em relevo e mais 2 pontos altos aqui do próximo bloco. Então, vou saltar esses 5 pontos de base e no terceiro ponto de base aqui do bloquinho, eu começo a trabalhar os meus pontos altos novamente. Então, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Na alça que tenho aqui ao meio, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Passo para o próximo bloco, saltando novamente 5 pontos de base. Os últimos 2 aqui desse bloco que eu trabalhei, o ponto alto em relevo e mais os 2 primeiros pontos de base aqui do próximo bloco. Então, aqui a partir do terceiro ponto de base, eu faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça de correntes, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, sobraram apenas 5 pontos aqui na base que estão vazios. Eu vou pular esses 5 pontos e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Eu vou cortar esse fio. Passo a ponta aqui por dentro. Dou uma apertadinha.
essa ponta que eu tenho aqui em cima, eu vou trazer ela um pouco mais aqui para baixo, para ficar mais próxima dessa outra ponta que eu já havia iniciado a carreira, e ela tinha sobrado aqui. Então, com as duas pontas agora uma ao lado da outra, eu vou fazer 3 nós. O primeiro eu faço firme sem repuxar, para não danificar o ponto de base, e os outros 2 eu aperto bastante. Agora é só cortar aqui o excesso. Os outros fios que eu tinha de sobra aqui, eu já arrematei, ok? Então, olhando na frente, está dessa forma. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com fio natural.